Uma boa ação que gera vidas. Aqui no município de Vilhena acontece pela segunda vez este ano a captação de órgãos para transplante. Os órgãos são de Dona Terezinha de Jesus de Souza, uma senhora de 63 anos que teve uma falência cerebral. Os órgãos capturados hoje serão órgãos e rins. Conversamos com o filho dela, seu Leandro, onde ele falou a respeito dessa ação feita pela sua mãe, então, que de acordo com ele sempre teve esse desejo. Dona Terezinha trabalhou aqui no Hospital Regional há aproximadamente 14 anos. Confere a entrevista completa com o seu filho. Nós tivemos uma perda muito difícil, né? Que não é fácil você perder uma pessoa tão boa, uma pessoa que deu tantos exemplos bons para a gente. E foi uma perca inesperada, ela estava tratando de alguns problemas aí, vários problemas. No final de tudo, os problemas que ela tinha, algumas infecções que eram gravíssimas, e a gente achou que fosse o motivo que ela ia aí, né? Mas no final Deus resolveu curou todas as doenças dela, as infecções, um fungo no esôfago que ela estava, e várias outras, estava tratando 5 doenças. Só que Deus resolveu levar ela por um outro motivo, né? Deus chamou ela, infelizmente, antes do que a gente esperava, né? E de uma falência cerebral. E como ela sempre foi uma pessoa muito boa, sempre foi uma pessoa que procurou dar bons exemplos, criou 5 filhos, sempre dando bons exemplos, a gente decidiu que era o correto poder tentar, pelo menos, salvar a vida de outras pessoas utilizando os órgãos dela, né? É uma decisão difícil a ser tomada, uma decisão que mexe muito com a gente, e eu acredito que ela gostaria que fosse feito isso, porque, como eu disse, ela era uma pessoa muito boa, e houve alguns problemas na família. Teve uma irmã dela que morreu há 5 dias atrás, uma irmã que ela gostava muito, e essa irmã dela teve problemas renais, e ela sempre falava que se ela pudesse, ela queria doar esse rim para a irmã dela poder viver mais. Infelizmente, a irmã dela foi antes, né? 5 dias antes, foi muita tragédia na família de uma vez só, mas eu acredito que ela vai estar vivendo, pouco dela vai estar vivendo no corpo de outra pessoa, e desejar porque essa pessoa que receba os órgãos dela tenha consciência que ele está recebendo órgãos de uma pessoa que foi muito maravilhosa em vida, para que um dia ele tenha essa consciência que se um dia ele precisar ajudar de alguém, ele ajude, porque ele está recebendo os órgãos de uma pessoa que trabalhou a vida inteira para ajudar os outros, sabe? Sim, a gente deseja que essa pessoa que recebeu os órgãos, ela tenha uma vida muito feliz pela frente. E se um dia a gente puder ter o prazer, a satisfação de conhecer essas pessoas que vai carregar um pouco da mãe da gente, a gente vai estar esperando de braços abertos, de portas abertas, só para ter o prazer de saber que um pedacinho dela está naquela pessoa. Então, se a gente pudesse ter essa felicidade na vida, se a pessoa quisesse conhecer a gente é só tentar entrar em contato com a gente, que a gente vai ter o maior prazer em conhecer, viu? A gente vai ficar muito feliz. No ano de 2015, aconteceu a primeira captação de órgãos para transplante aqui no município de Vilhena. Na época, foram capturados, então, os rins e as córneas. Conversamos também com Graziele Jacob, ela que é da coordenação de comissão hospitalar de doação de órgãos e tecidos de transplantes aqui no município de Vilhena. Ela falou a respeito da cirurgia que será do procedimento que será realizado hoje com a Dona Terezinha, e falou a respeito também de como é realizado esse processo aqui. De acordo com ela, o número de doadores ainda é muito pouco. No ano de 2015 até o ano de 2017, teve 5 processos, e desses 5, 3 foram então retiradas os órgãos. Confere a entrevista completa agora com Graziele Jacob. Então, na verdade, no nosso estado ainda a gente tem que avançar muito. O nosso município oferece o serviço vai fazer 3 anos, e esse ano está sendo o segundo caso que a gente conseguiu fechar protocolo, e que diagnosticou que a paciente morreu e constatamos a morte encefálica dela. Então, acontece quando? Tem que ter uma causa neurológica, que foi o caso dessa paciente, ou acidente, TCE, e a partir daí alguns pacientes acabam evoluindo com morte encefálica. Quais órgãos serão doados hoje? Então, no caso, como a gente está situado logisticamente num lugar ruim, no estado, a gente vai
só pode fazer doação no caso de rins e córneas, por tempo de isquemia, né? O órgão ele suporta mais tempo fora do corpo preservado, então vão ser esses órgãos. Qual que é o procedimento agora para fazer a retirada? Então é feita uma cirurgia, como faria em um outro paciente, se tivesse um problema, abre-se, né? E retira-se uma cirurgia, laparotomia, que a gente diz, e faz a retirada dos órgãos. Vai para São Paulo esses órgãos? Isso, a equipe que aceitou é uma equipe de São Paulo, o médico entrou em contato e disse que vai aceitar os órgãos. A pessoa já estava na fila de espera? Isso, a fila de espera ela é única, tá? E aí ela é de acordo com gravidade e compatibilidade. Então são rodados exames da nossa paciente e acha-se alguém nessa fila que tem o sangue mais parecido, a gente fala. E aí, assim, é escolhida a pessoa que vai ser feita, não é por ordem. Grazi, quando você fala pela falta de haver esse transplante, seria por falta das pessoas de doar ou seria o próprio Estado que ainda não tem capacidade para isso? Então, a gente tem que melhorar o serviço, mas o grande problema de aceite no nosso Estado e no país é a negativa das famílias. As famílias não entendem o processo, às vezes acham que, né, vai acontecer um milagre e acaba não doando, e aí esses órgãos eles são perdidos. O rim hoje é a maior fila de espera do Brasil, a gente tem mais de 21 mil pessoas aguardando o rim, sendo, né, um dos principais órgãos aí que a gente precisa, né, de doação para acontecer doação no caso de mortos. Só para finalizar, você poderia deixar uma mensagem para as pessoas em relação, porque muitas vezes por medo a família tem de doar, às vezes a pessoa precisa de algum documento para autorizar, como é que funciona isso, Grazi? Então, a mensagem que a gente deixa é que as famílias conversem sobre isso em vida, porque quem decide se vai haver doação é a família. Então, mesmo que a pessoa tenha deixado isso expresso em algum documento, isso serve para a gente na hora de entrevistar como um argumento, mas quem decide são os filhos, o marido, pessoas que seguem uma linha colateral, que a gente diz reta e colateral de parentesco. Então, quem decide no final é a família. Então, a gente pede que as pessoas conversem sobre o assunto. Bom, de acordo com os médicos que estavam participando da cirurgia, que ao todo são 2 cirurgiões, um técnico e uma enfermeira que vieram de Porto Velho, especialmente para fazer então a captação desses órgãos, a cirurgia dura em torno de 2h30. A cirurgia começou por volta das 10h30 da manhã, então lá por 13h mais ou menos estará concluída. De acordo com eles, esses órgãos captados serão enviados para São Paulo e lá será feito então um transplante de pessoas que já estavam aguardando na fila. Então eu sou Mara Carvalho para o Bronca Livre.